Olá, muito bom dia! Você sabe que cidade faz aniversário neste mês? Lógico que sabe, é São Paulo. Mas existe um bairro na nossa cidade que é muito mais antigo que a própria capital. Isso mesmo, é Santo Amaro. São Paulo, no dia 25, vai completar 463 anos. Santo Amaro, hoje, está fazendo 465 anos. Santo Amaro já foi uma cidade independente da capital. Acabou sendo emancipado não faz muito tempo. Então a cidade de São Paulo ficou muito maior com ela. O Antena Paulista veio para cá exatamente para lembrar essa data tão característica e para falar para vocês, contar um pouquinho da história deste lugar. Lugar muito tradicional que tem como uma das suas características mais importantes um comércio ativo e extremamente movimentado. Como aconteceu historicamente em muitos lugares, Santo Amaro também se desenvolveu em torno de uma capela. Hoje, no lugar desta capela, existe esta enorme catedral. Lá no passado, Santo Amaro foi muito importante. Teve, por exemplo, uma colônia de estrangeiros determinada por Dom Pedro I, estabelecida aqui em 1827. E em 1832, Santo Amaro tornou-se município independente. A imagem de Santo Amaro, que existe aqui na catedral, foi doada por uma família de portugueses, em agradecimento àquilo que esta família considerou o salvamento de um naufrágio. Vamos entrar na catedral? Bora! Esta catedral ficou fechada durante 4 anos porque o prédio não tinha condições estruturais, uma parte do teto já tinha caído e ela ofereceria risco às pessoas que entrassem por aqui. Aí começou um grande trabalho pensando na restauração. Teve a aprovação dos projetos, teve a captação do dinheiro e o início das obras. Obras que começaram há 5 anos e agora estão no seu finzinho. O padre Rogério acompanhou todo esse processo, participou desse processo e está de olho em todas as obras até o dia de hoje. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. O que foi feito nesses 5 anos para recuperar a catedral? Olha, todo um processo arquitetônico, né? Toda a estrutural do teto, do telhado, das paredes, de infiltrações, de toda essa parte. E por fim a parte artística, que é o que a gente vê no final, que é a parte mais bonita. Mas a princípio foi feito tudo. Primeiro a estrutura, cupim, toda essa parte foi feito. O piso, toda... Se isso não fosse feito, a igreja não poderia ser reaberta nunca mais. Sim, ela ficou fechada por 4 anos por conta nossa. Não foi a prefeitura que fechou, nem embargou. Fechamos antes que acontecesse algum risco por causa do teto. Agora, o que tem de diferente nas pinturas originais do teto da catedral? Sim, a pintura original, o teto foi dado o laudo por 2 arquitetos que o teto estava condenado, não tinha como restaurar. Mas como havia pintura, então foi feita uma decapagem, tiraram fotos computadorizadas de cada trecho, mandou-se para um artista no Paraná, ele fez as telas originais, foi avaliado se estava de acordo com a cor, com a coloração, foi feito, né, um projeto e aí sim, aí tirou foto dessa pintura nova na tela e imprimiu em adesivos e colou no teto, porque o teto agora então, é novo, o teto é de gesso. O teto é novo. Só... As pinturas são adesivos, não são pinturas mais. Essa do teto redondo circular não são mais, não são a pintura original. Agora, o que sobrou de taipa são essas pinturas aqui do teto, essas sim são originais. Esta é a cópia fiel da imagem de Santo Amaro que foi doada há tanto tempo aqui para a catedral. E como todas as imagens feitas em Portugal, lá no passado, naquela época, ela é meio desproporcional em relação ao tamanho do corpo com o tamanho das mãos e da cabeça. Ela fica guardada aqui na sacristia. Um pouquinho ali embaixo temos uma relíquia com um fragmento de um osso do santo. Hoje é domingo, dia de festa, aniversário de Santo Amaro, e a imagem original, que fica guardada no cofre de um banco,
será trazida para cá e exposta aos fiéis, durante todo o período da manhã, quando serão celebradas 3 missas. Nós estamos agora no alto da catedral, ao lado das torres, e daqui a gente tem uma imagem diferente e muito maior de Santo Amaro. Muitos prédios, muitas edificações. A gente tem aqui no centro o comércio intenso, muito movimento, muita gente. Aqui tem metrô, aqui tem muitos ônibus. Esta é a parte do comércio popular mais conhecida de Santo Amaro, a parte aqui do Lago 13. Eu falei da história para vocês que Santo Amaro já foi município independente de São Paulo, né? Santo Amaro acabou sendo anexada à capital em 1935 por uma decisão do então interventor Armando Salles de Oliveira. Santo Amaro era muito maior, a partir do momento em que se tornou anexada à capital, perdeu áreas importantes, como por exemplo a região onde hoje é o aeroporto de Congonhas. Santo Amaro, por si só, hoje tem mais ou menos 70 mil habitantes, de acordo com o último censo. Vamos ver agora algumas outras informações sobre a história da cidade, que hoje é bairro. Santo Amaro já foi a aldeia de índios Jeribatiba, região de catequese dos padres jesuítas no começo da colonização e refúgio de bandeirantes. No começo do século XIX, recebeu muitos colonos alemães. Em 1832, tornou-se vila por um decreto de Dom Pedro I. Santo Amaro se desenvolveu em torno da produção agrícola. Depois, abriu espaço para as indústrias. Foi cidade por 103 anos, até 1935, quando se tornou um bairro da capital. Até hoje, o antigo marco que delimitava o município de São Paulo e o então município de Santo Amaro está na região do Butantã. Fica numa calçada da Avenida Francisco Morato, ali perto do número 5100, atrás da Chácara do Jockey. O marco de concreto foi instalado no começo do século passado. Hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Antes dos modernos sistemas de localização por satélite, ele servia de referência na estrada número 5, onde hoje é a Francisco Morato, que ligava Pinheiros, Taboão da Serra e Osasco. Agora, a gente não pode falar do bairro de Santo Amaro deixando de lado a estátua do Borba Gato. A estátua é um dos cartões postais da cidade, é enorme. Quando você chega perto dela, fica pequenininho. Tem gente que adora, tem gente que odeia aquela estátua. O autor, aliás, o escultor Júlio Guerra, falou do assunto com muito bom humor. Então, na nossa próxima reportagem, nós vamos mostrar para vocês e contar um pouquinho da história desta estátua que não deixa ninguém sem manifestar suas opiniões. Ou você gosta ou não gosta. Ele é um dos moradores mais ilustres de Santo Amaro, ou pelo menos o mais visto, e com certeza o mais pesado. Estamos falando do monumento Manuel de Borba Gato, o gigante bandeirante de 20 toneladas na Praça Augusto Tortorello de Araújo, altura do número 5.500 da Avenida Santo Amaro. É difícil passar por aqui e não perceber. A estátua é grande, tem 10 metros de altura e fica numa das avenidas mais movimentadas do bairro. Mas isso não significa que agrade todo mundo. Tem quem ame, mas também tem quem odeie. O que o senhor acha dessa estátua? É uma das coisas mais feias de São Paulo. Esse bandeirante revira no túmulo quando ele lembra dessa estátua. A gente sabe que foram os desbravadores que acabaram com os índios, etc., que não é bacana. De outro lado, há quem goste do monumento. Eu gosto, acho muito bonito, porque é um patrimônio que foi há muitos anos atrás, né? Então fica assim pra gente ficar olhando assim para os nossos filhos, netos, tudo, né? Eu acho uma maravilha, né? O que a senhora mais gosta nela? Eu gosto de tudo nela. Que a gente se orienta por ela, quando eu venho aqui principalmente. Eu acho que ela faz parte daqui do bairro. Esse jornalista que pesquisa a história de São Paulo conta que a polêmica em torno da estátua não é de hoje, mas diz que a homenagem ao bandeirante é justa.
A estátua em si é bastante polêmica, costumo dizer que é 50-50, metade gosta, metade odeia, mas o Borba Gato em si, eu defendo bastante o legado dele, porque muitas das histórias que a gente acaba sabendo sobre os bandeirantes nem sempre são verdade, né? O negócio do Borba Gato era basicamente caçar esmeraldas, a mesma coisa do sogro dele, o Fernão Dias. Então assim, eles não estavam interessados em perseguir índios, eles precisavam dos índios juntos deles para conhecer as trilhas, para conhecer caminhos novos, andar à beira de rios, e foi assim com ele. A estátua foi encomendada ao escultor e morador do bairro Júlio Guerra, como parte das comemorações pelos 400 anos de Santo Amaro. A entrega atrasou um pouco por causa da morte de um filho dele. A inauguração foi em 1963. A estrutura de concreto é sustentada por trilhos de trem colocados dentro da estátua e que entram no solo. É toda revestida com pedras de basalto e mármore, que vieram de diferentes estados do país e de Portugal. Só a cabeça pesa 3 toneladas e precisou ser içada por um guindaste para chegar ao topo. 4 painéis de mosaico completam a obra e mostram outras personalidades da história de São Paulo. Mesmo sendo objeto de amor e ódio, a estátua veio para ficar. Recebeu até faixa pelas diretas já em 1984. Júlio Guerra morreu em 2001, aos 89 anos, dizendo que não se importava com as críticas ao monumento. Eu coleciono a xingação do Borba Gato. Foi o que deixou ele célebre. É igual juiz de futebol. A senhora não toma conhecimento de juiz, se não xingar a mãe dele. Gastei 2 anos fazendo. Lá em casa, no quintal de casa, não pagava ajudante, nada. Dona Edna era adolescente no bairro quando testemunhou o ilustre vizinho dando vida à estátua. Às vezes eu ia patinar, às vezes eu ia lá na biblioteca, e eu passava na porta da casa dele, na porta. Não tinham muros altos, nada, e você via aqueles pedaços assim, sabe, sendo preparados, É muito interessante. Hoje, por ironia do destino, ela mora em frente ao Borba Gato e vê da janela, todos os dias, uma parte da história dela e de Santo Amaro. Da carta escrita à mão, as imagens ao vivo de quem está longe, a tecnologia que encurta as distâncias e ajuda a matar a saudade. Onde os rios são despoluídos, a areia